partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 24 de junho, o ano é 2017. Eu sou o Guilherme Dias, está começando mais uma edição do Observatório do Esporte. O Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Nesta edição preparamos uma reportagem sobre um jogo que vem chamando a atenção, né? O Cartola FC. Vamos conhecer como o Fantasy funciona e por que o jogo faz tanto sucesso entre os brasileiros. Para debater o tema, entrevistamos convidados que dedicam parte do seu tempo e disposição para analisar o fenômeno e ajudar outras pessoas a conseguirem bons resultados no Cartola. Falamos com Vinícius Prates, que é publicitário e administrador da página Mitos Cartola. Também conversamos com o jornalista Rafael Reis, o advogado Tiago Gomes de Freitas e o tecnólogo gráfico Ricardo Menezes. Portanto, fique ligado, já já vamos falar muito do Cartola aqui no Observatório do Esporte. Hoje, claro que essa primeira parte do programa, né, teremos foco no basquetebol, porque não é todo dia que Bauru conquista o título do NBB. Muito pelo contrário, né? Nos últimos anos, Bauru vinha batendo na trave, teve bola presa nas últimas temporadas, reclamação na arbitragem, né? No que diz respeito ao confronto contra o Flamengo, principalmente no ano passado. Mas, enfim, na última semana, né? No último final de semana, Bauru derrotou o Paulistano, fechou a série em 3-2 e conquistou pela primeira vez o título do NBB, segundo título nacional da história. Mas em 2002 ainda se usava o nome de Campeonato Brasileiro de Basquete. Então, nosso destaque inicial com Carlo Napolitano. Gostaria que você começasse falando dessa sensação, aí você que é um amante do basquete, do título para Bauru, e também dessa coisa de Mick Jagger do basquete indo por água abaixo, né? Depois que você foi até Araraquara e Bauru venceu e ergueu a taça, Carlão. Um abraço. Eu continuo no débito ainda, né? Que eu fiz 7 jogos, perdeu 4 e ganhou 3. Mas né? venceu o do título. O que precisava. O que precisava. Mas antes de falar de basquete, a gente vai falar muito sobre o jogo, sobre a campanha, sobre o título. Eu queria mandar alguns abraços aqui e vou explicar o porquê. Sim. Eu, a princípio, não iria pro jogo, né? Que eu ia receber alguns amigos em casa no feriadão da semana passada. Mas esses amigos furões me ligaram na quinta-feira falando que não viriam mais. Daí eu entrei em desespero, que meus filhos tinham ingresso para ir e eu não. Daí eu comecei a usar minhas fontes e meus contatos. Então, um abraço vai pro Guilherme Dias. Poxa vida, muito obrigado, Carlão. Que foi uma pessoa que me socorreu, né? Que falou, preciso de ingresso. Tentei, né? Pelo menos, eu né? Preciso de ingresso. Daí algumas pessoas ficaram solidárias e sensibilizadas com o meu pedido. Eu acabei arrumando ingresso com um amigo e consegui ir pro jogo. Então, um abraço pro Guilherme, pro Adriano, pro Luiz Paulo e pro Gilberto, né? Todo mundo que de alguma forma tentou ajudar. Eu teria 4 para ir, né? Eu teria 4. Deixa eu aproveitar a sessão abraços, né? E mandar um abraço também pro Nael, o Nael Álvares Camargo. Durante a semana tivemos no Facebook, né? Trocamos algumas ideias. Aliás, não só com o Nael, mas com outras pessoas. Algumas pessoas levam muito mais a ferro e fogo, né? A opinião de um colega. Outras mantêm a postura, o respeito. E o Nael é um cara que manteve realmente um debate em alto nível, se posicionou a respeito do Noroeste, trocamos ideia. E, para minha surpresa até, né? Ele mostrou um carinho muito grande por mim e pelo programa, pelo Observatório do Esporte. Então, Nael, sinta-se abraçado, obrigado pela companhia, pelo carinho de sempre, tá certo? Vamos lá, Carlão? Não, acho que eu vou engatar aí na teu comentário sobre comentários na internet, não é? Uma coisa que eu já falei na semana passada, que eu tenho visto comentários de internauta em páginas, em Facebook e tal, e eu tenho ficado um pouco assustado, né? Semana passada eu comentei a questão da camiseta do Bauru Basquete, a opção por usar o preto no jogo 4. Mas uma outra coisa que eu queria falar, já na semana passada, mas vou trazer para vocês agora,
Que também vi na internet comentários de que essas finais foram combinadas, né? De levar para o quinto jogo, para ter público, para ter difícil renda. Quando a gente ouve esse tipo de coisa. Eu queria até colocar na roda também, eles que vão colaborar conosco agora na primeira parte do programa, o Tomás Garcia e o André Magalhães. Um abraço para vocês, obrigado aí pela presença. Eles que ficam durante todo o programa, vão debater sobre o Cartola também. Mas é complicado quando a gente ouve essa coisa aí de é combinado, não é. A gente sabe que vez ou outra acontece no esporte, né? Mas decisão, falar que é até o quinto jogo essa decisão porque para dar renda, não tem muito cabimento, tem muito sentido, né? É acreditar muito na teoria da conspiração, né? Dar crédito demais para isso. A gente sabe, e volta a repetir, vez ou outra, acontece alguma coisa planejada no futebol, principalmente a gente teve casos recentes de apostas, mas nesse caso aí do NBB, acho pouquíssimo provável, né? Prefiro ficar comemorando mesmo o título e esquecer essa teoria da conspiração como definimos agora, né, Carlão? Não, com certeza. Acho que é até incabível, impensável um comentário como esse. Sim, né? Mas, infelizmente, a internet dá voz para muita gente, né? E muitas vezes as pessoas se expressam de uma forma muito infeliz. Gostam de levantar polêmica para ter ibope e muitas vezes falando bobagem. Vou ser sincero, eu não tinha o costume de ler comentários na internet. Eu passei a ler comentários depois de uma matéria que vocês fizeram aqui. Acho que foi o Sérgio que falou, olha, leiam os comentários. Não leiam que é pior. Daí eu li, né, e achei horrível. Realmente foi pior? Foi pior. Então eu de vez em quando eu leio para ter uma noção do que as pessoas estão pensando. Por mais absurdo que possam ser esses pensamentos. Mas vamos falar então de coisas boas, né? Vamos falar do título. Acho que o que mais me impressionou no último jogo, eu estava de fato lá em Araraquara, foi a atuação de gala do time de Bauru. Eu saí de lá com essa sensação e depois revendo os lances, revendo alguns detalhes da partida, de fato foi uma atuação que deixou o paulistano sem reação, né? O time do paulistano, a partir ali do final, meados do terceiro, quarto, eu já virei para meus meninos, meu compadre está junto com a gente, com o Paulo, e falei, olha, pode esquecer, o Bauru já é campeão, que os caras não vão reagir. E a gente estava muito próximo da torcida do paulistano. E no jogo 3, a torcida estava muito mais entusiasmada do paulistano. E depois do intervalo eles já perceberam que a vaca tinha ido pro brejo. E a sensação era essa, né, Carlão? Que Bauru, pelo elenco que tinha, estava muito mais preparado nesse ano para ser campeão do que o paulistano, que é uma equipe com grandes valores, jogadores aí na casa dos 21, 22 anos, que vão dar muito trabalho, vão ter uma carreira muito, muito sólida dentro da modalidade, que não é fácil, principalmente aqui no Brasil, mas que não estavam no momento ainda, até pelo grupo ser formado basicamente por garotos, ainda não tinha aquela rodagem, aquela estrada necessária para erguer a taça esse ano. Então, acho que esse pode ter sido o ponto dos 2-0, Guilherme. Ou seja, era um time que não tinha responsabilidade nenhuma. Foram na base do oba-oba. Jogou sem peso, né? Jogou sem peso. Aí quando tinha o peso para conseguir fechar a série, faltou essa experiência. Eles são moleques mesmo, são meninos, dá pra você ver. Até a reação deles em quadra, não entrar na quadra, não comemorar ponto, eles são meninos, não é? Então eles chutavam de 3, a bola que eles ganharam o jogo. Pois não, André? É um detalhe que eu assisti pela televisão a partida, né? E no último quarto teve um tempo técnico pedido pelo paulistano. Os microfones pegaram a fala do treinador do paulistano, faltavam 6 minutos e mais alguns segundos para o final do jogo. Bauru já liderava com mais de 10 pontos, com folga. Extremamente raro perder. E a torcida já gritava, é campeão. O treinador ele vira pro banco, você vê os jogadores claramente cabisbaixos, eles falam, vocês vão deixar a torcida gritar campeão faltando 6 minutos? Eu acho que isso pode ser um reflexo também de não estarem preparados para um cenário desse, né? Para muitos ali foi a primeira final e ter deixado passar um 2-0 para um 3-2 pode ter acabado pesando neles, né? Mas como vocês falaram, um time em formação ainda, tem muitos jogadores jovens e que deu trabalho. Porque foi uma grande surpresa essa final, né? Tanto pelo lado do Bauru, que não estava cotado entre os favoritos, mas muito mais pelo paulistano ter atingido a final, né? Então realmente é comprovado que é um time em formação, então essa experiência pesou, falta de experiência no caso. E já tinha passado um pouco da hora, o título só ficava com Flamengo, Brasília, né? Tava na hora, né, e no final lá já no último quarto, o time do Bauru, na minha impressão, mudou a marcação.
E deixou espaço para os meninos do Paulistano arremessarem de 3. Eles começaram a errar, né? Então, a hora que eles começaram a errar, a gente já percebeu e a torcida percebeu também que o título já estava garantido. E vou além. O Paulistano só pontuou porque no finalzinho o Bauru largou mão da marcação também. Porque era para ser uma diferença muito grande para o Paulistano ainda maior, se aperta mesmo. E para o Paulistano não passar dos 60 pontos, né? Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, até pelo nome do nosso programa, né? A gente sempre fala que existem análises em cima de outros programas, veículos de comunicação, e a gente sabe que na segunda-feira abriram espaço para o Bauru Basquete, tanto no Globo Esporte de São Paulo, participando com o Ivan Moré, como também no Bem Amigos com o Galvão Bueno, inclusive dando a notícia do Biro, né? Coordenador ali, diretor da categoria de base do Bauru Basquete, que infelizmente faleceu durante o início da semana, né? Mas como vocês viram muita gente criticou, poxa, só abriram 3, 4 minutos para o Bauru Basquete. Eu não vejo dessa forma, né? O basquete, que é uma modalidade que a gente sabe que está voltando a achar, a encontrar o seu espaço aos poucos, e que de repente você tem num programa como o Bem Amigos, que é líder de audiência no segmento, você tem um espaço, mesmo que próximo à meia-noite, e também no Globo Esporte São Paulo, né? Quando você acaba penetrando aí diversas camadas. Eu acho que foi um espaço bacana, até eu estou errado, Carlão. Então, eu fiquei surpreso de ter tido notícias e reportagens no Globo Esporte, né? Porque final de semana tem a rodada completa do Campeonato Brasileiro e geralmente o Globo Esporte na segunda-feira é futebol. Empurram o resto para terça. Isso, sei lá. Eu falei para os meus amigos em casa, assistam na terça com certeza terá reportagem. Se quiserem assistir reportagem sobre o basquete, assistam a TV Tem no jornal. Na hora do almoço, que haverá alguma coisa. Eu fiquei surpreso, né? E acho que até a própria chamada era assim, né? O Alex falando que na chamada do Globo Esporte, hoje é basquete, hoje que eles mandavam, né? Eu gostei, achei legal. Até uma brincadeira intimidando o Ivan Moré, porque algum problema, né? Hoje é basquete, aqui é Bauru, Sim. Algo nesse sentido, Sim. né? Uma brincadeira, evidentemente, mas que mostra que as coisas estão mudando. Sim. E que o Bauru Basquete teve esse destaque necessário, até porque o primeiro campeão do NBB aqui do estado de São Paulo é o Bauru Basquete, Sim. né? Eu só achei pouco tempo no Bem Amigos, né, que foi bem tarde, né, acho que próximo à meia-noite mesmo. Então achei ali uma tensão não muito grande, mas também tinha... O que eu achei bacana do Bem Amigos, eu não sei se vocês concordam, é que pelo menos houve um esforço por parte do Casagrande, o Caio Ribeiro, pessoal que está ali, porque de repente vai lá o Alex, chega lá o Jefferson, o Galvão Bueno faz um oba-oba, mas que acaba por isso mesmo, os jogadores se despedem e tchau. Intervalo, e já voltamos com mais informações. Ali teve até uma interação com o Caio, com o Casagrande, com o próprio Arnaldo, coisa que não é sempre que acontece, pelo menos esticou um pouco a participação. Claro que, se você comparar com o que eles falaram do jogo Cruzeiro e Grêmio, que antecedeu o programa, por exemplo, o espaço para o basquete foi muito pequeno, e todos os outros debates, estava recebendo lá o Danilo, lateral direito do Real Sim. Madrid também. É claro que o espaço para o basquete ainda foi pouco, mas é o primeiro passo aí. Sim. Aos poucos o basquete de Bauru, e não só de Bauru, mas outros centros do basquetebol como Franca, próprio Paulistano, Pinheiros, Flamengo, vão tomando forma, vão tomando um pouco mais de espaço, né? Pelo menos eu senti isso. Sim, eu concordo. Foi realmente pouco tempo, poderia ser mais, mas o simples fato de dar esse espaço, e não apenas dar o espaço comentando, levando os jogadores, os protagonistas dessa conquista até o programa, já vê uma mudança, né? Que no Brasil é o país do futebol. Todo programa Mesa Redonda, ainda mais o Bem Amigos, que é um programa de debate, Mesa Redonda, é majoritariamente futebol. Então o simples fato de, além de comentar, dar esse espaço, levar os atletas até lá, eu acho que já foi uma coisa bem legal, apesar, com certeza, poderia ser mais tempo. Mas o simples fato de levarem até lá foi legal, sim. E também acho que tem o fato de que os times que disputaram a final não eram times que tinham um apelo midiático tão grande para esses canais, né? Sim. Principalmente o Bauru por ser do interior. Então acho que os times só de darem esse espaço, como o Tomás falou, de chamarem os jogadores, eu acho que é um pequeno passo, mas é bem importante. Mostra que, apesar da situação caótica que o basquete brasileiro vive, principalmente na questão da organização com a CBB, mas mostra que o basquete ainda tem o seu espaço, mostra que o basquete ainda tem
ainda consegue ter um Esse papel de apelo. importância. Podemos entre o esporte fechar, brasileiro, resumir da né? seguinte forma: é um pequeno passo, mas no caminho certo. Sim, no rumo com certo. certeza. Podemos resumir assim, então, a conclusão do que foi o espaço cedido para a equipe do Bauru Basquete. E eu ficaria feliz também, mesmo que o paulistano tivesse sido campeão, mas que pudesse destacar também o desfecho aí do NBB, sem a presença do Flamengo, que é o time da grande massa. Ô Guilherme, já que você falou que o nosso programa analisa o esporte ali das 4 linhas, Sim, uma sim. coisa que me chamou a atenção está aqui nas minhas notas, até cheguei a comentar essa semana com o Zeca Marques, que infelizmente não pôde participar da nossa gravação. Então vai um abraço pro Zeca e pro Tuca, que também não estão aqui presentes. Mas assim, lógico, tirando as suas devidas proporções, não é? O deslocamento de torcida de Bauru para Araraquara no último sábado foi maior do que o deslocamento em 76 dos corintianos para o Rio de Janeiro para o jogo da semifinal contra o Fluminense. Ah, é, Carlão? Foi, sem dúvida. Se a gente for fazer um cálculo estatístico aí, o Brasil naquela oportunidade tinha 100 milhões de habitantes. Hoje o time do Corinthians tem 15% de torcedores, então teria 15 milhões. 15 milhões de torcedores. Calcula-se que 70 mil corintianos invadiram o Maracanã. Isso vai representar 0,5%, 0,4% da população dos corintianos. Né? Sim. Bauru invadiu Araraquara. Foram quase 5 mil torcedores bauruenses no Gigantão. Né? Se a gente for calcular que Bauru tem 400 mil habitantes, 1% da cidade estava lá. Então, proporcionalmente, lógico, tirado essas suas devidas proporções, né, a invasão bauruense em Araraquara foi muito maior. Tem todo né? sentido, Carlão. E Matematicamente. E tinha uma carreata, cara. Né? No trecho ali entre Jaú e Araraquara, era uma carreata de carros e só de bauruense. Então foi muito legal. E chegando lá, você encontrava os amigos, tal, as pessoas daqui que curtem basquete. Então foi muito legal. Então foi o maior deslocamento da história para assistir o jogo. Proporcionalmente. Esportivo. Bom, com certeza. Claro que a gente fez uma brincadeira comparando com a torcida do Corinthians, na invasão, né? Da década de 70, mas com certeza trazendo para o nosso esporte local aqui, foi... Não, foi fantástico. Foi algo brilhante. E eu ouvi um comentário que parece que sábado à tarde Bauru estava vazia. Que você não encontrava ninguém na rua. Porque quem ficou estava acompanhando pela TV, Pela né? TV. Claro, a gente estava trabalhando, Sim. comércio e tal, mas quem teve a oportunidade, mesmo os curiosos de plantão, quiseram acompanhar a decisão do NBB. Posso fazer só uma crítica? Claro, Mas, né, deve. acho que nem tudo deve ser elogio, né? De novo, eu acho que a organização do evento falhou. Né? Muita gente assistiu o jogo em pé. Né? E assim, muitas pessoas não estavam sentadas nas cadeiras, estavam sentadas na escada, né? E que é um local de acesso, de saída, de entrada, até de locomoção interna. E algumas pessoas até não viram direito o jogo, porque algumas pessoas chegaram atrasadas e ficaram na frente de quem chegou cedo e procurou uma cadeira mais próxima da quadra. Posso fazer outra crítica, então? O Maranhão sendo escalado para o quinto jogo. O Maranhão, para quem não se lembra, ele foi agredido, inclusive no segundo jogo aqui em Bauru, já tinha essa relação ruim com o torcedor depois desse episódio. E entre outros árbitros que você tem à disposição, a Liga forçar a barra, colocar de novo um árbitro que no jogo 2 já teve problema. No jogo 4 ele teve novamente problema, claro que foi algo mais leve, mas mandou um torcedor do Bauru Basquete levantar da área VIP e se retirar. E um do paulistano também. Aí você coloca o cara no jogo 5 com 5 mil bauruenses lá no ginásio Gigantão. De repente se acontece... Claro, Bauru ganhou, todo mundo foi pra festa. Mas se acontece do cara errar, e errar é humano, não ele vou nem falar apitou que direitinho, acho que ele ficou com medo. Sim, ali. mas errar é humano. Se o cara erra, o que acontece ali? Não, Segurança não dá A conta. arbitragem no jogo 5 foi impecável. Sim, mas acho que a Liga correu um enorme risco, porque se dá qualquer zebra, mesmo que apitasse direitinho o paulistano vencesse, o pessoal ia ficar bravo. Se no jogo 2 você tivesse apitado direito. Então, dá margem para isso. Ainda bem que Bauru ficou com o título e não teve nenhum problema com a arbitragem. Pois não, Tomás? Só queria fazer uma pergunta pro Carlão, que sempre vai aos jogos do Bauru, acompanha bastante, né? Depois dos vices nas duas últimas edições do NBB, realizando a final em Marília e ganhando esse ano em Araraquara, Marília nunca mais pra Bauru então, Carlão? Eu acho que não. Acho que é o estilo do ginásio, ele não é o estilo da torcida do Bauruense nem do time. Lá em Marília é um anel, parece sei lá, um Ibirapuera, um Maracanãzinho, lógico, em menor dimensão, e a quadra fica longe.
E daí tem um grande vão entre a arquibancada e a quadra. Acho que o time, a torcida estão mais acostumados a jogar na pressão. Jogar né? junto mesmo. Jogar né? na pressão como é o Panela. Né? E o Gigantão em Araraquara, a torcida fica bem próxima. Então o barulho é maior, acho que o incentivo é maior, acho que o próprio time também sentiu isso. Então acho que a Marília, nada contra a Marília, mas eu acho que o ginásio não encaixou bem pro time. Não fez bem. Bom, só pra gente encerrar o assunto basquete então, parabéns novamente pra comissão técnica, jogadores, pros torcedores, pra todo mundo que acompanha, não só nessa temporada, né, onde o time teve sucesso, ficou com a taça, mas que sofreu nas últimas temporadas, que roeu o osso e dessa vez pôde saborear o filé mignon, né? Dessa vez teve o título e justo nessa temporada de 2017. Só lembrando que o Bauru Basquete já começa a pensar no planejamento para as próximas temporadas. Tem patrocinador que já injetou muito dinheiro que pode voltar. Existe essa negociação. Claro que nessa época tem muita especulação também, que a gente fala numa semana, na outra talvez já tenha se concretizado ou não, já tenha sido desmentido. Mas existe sim a possibilidade da Pascoaloto. A gente não precisa esconder o nome da empresa, muito pelo contrário, que fez tanto pelo esporte de Bauru nos últimos anos, em especial pelo basquete. Existe sim a possibilidade da Pascoaloto voltar a colaborar com o projeto, muito mais do que vem colaborando atualmente. E Gocil deve se manter também com patrocínio, né? Já concretizado, inclusive, para a próxima temporada, a exemplo de outros parceiros que vão seguir aí incentivando o basquete. E sobre os atletas, o Anthony, ele que é armador, mais ou menos da altura do Fleury, tem 1,70 m, o Anthony, foi o grande destaque do Macaé na última temporada, uma média de 21 pontos por jogo, é o primeiro reforço da equipe de Bauru. O Danilo, pivô, ala pivô, né, o Danilo, que foi muito bem no time de Minas na última edição do NBB, também será reforço da equipe bauruense. E agora resta a expectativa aí para os medalhões, né, Alex, Jefferson, para esse pessoal quanto antes assinar aí a renovação e permanecer para a equipe seguir forte. Precisa, né? Porque, não sei se o Tomás ia mencionar isso aí, a revogação da suspensão da Confederação Brasileira pela FIBA, e com isso os times brasileiros podem voltar a jogar torneios internacionais. Então o Bauru já está classificado para a Liga das Américas, então acho que é necessário manter o Jefferson e o Alex, né, que foram da seleção do NBB, e com reforços, né? Então acho que é interessante o aporte financeiro dos empresários de Bauru. É justamente isso que você ia trazer, Tomás? Eu ia realmente fazer esse comentário, né, que agora na terça-feira, me desculpe, dessa semana, a FIBA realmente retirou a suspensão, né, e seria a volta tanto da seleção, as competições internacionais, como também do Bauru, na Liga das Américas, para tentar o bicampeonato, né, uma vez foi campeão no ano de 2015. Vamos torcer então para que o Bauru faça também um bom papel dentro da Liga das Américas, né? Só para a gente encerrar, antes da gente passar para o Pedrão, né, para a matéria da semana e falar muito do Cartola, tem informação também, André? Tem uma informação, já fugindo do basquete, algo interessante relacionado ao Cruzeiro Esporte Clube, né? Que eles ganharam um leão de bronze em Cannes. Que legal. O Cruzeiro, em parceria com a ONG Yasmina a Umbro, que é fornecedora de material esportivo, e a agência Nil 360, eles fizeram uma campanha para o Dia Internacional da Mulher, que eles tiveram um jogo na Copa do Brasil contra o Muricy de Alagoas. O nome da campanha era Vamos Mudar os Números, que consistia em os jogadores entrarem em campo com sua numeração, só que eles usavam o número de cada um para expor dados sobre a realidade da mulher no Brasil. Então, por exemplo, a camisa 11 era a cada 11 minutos um estupro. A camisa 2 era a cada 2 horas uma morte. E foram dados entre os 23 jogadores relacionados, cada um tinha trazia uma informação relevante a respeito do caso. Aqui no dados falando do território do Brasil. Nacional. Sim. Tem outros aqui, por exemplo, a camisa 10 era 3 em cada 10 já foram beijadas à força. E tem também dados sobre representatividade em cargos políticos, diferença salarial e tudo mais. Eles foram finalistas na categoria promo e foram premiados com o leão de bronze na categoria meio de comunicação. Por essa ação publicitária, né? Era esse o destaque, uma ação que é muito interessante. Legal, interessante. Sempre bem-vindo. Bom, já que começamos a falar do Cruzeiro, né, dessa ação, inclusive que
que foi premiada lá na França. Vamos entrar de cabeça agora no universo do futebol. Eu vou chamar o Pedro Norberto para a locução da matéria da semana, falando do Cartola FC. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana, um tema em debate. O Fantasy Game Cartola Futebol Clube foi lançado no ano de 2005 pelo canal Sport TV e até hoje é mantido pela Globo. O jogo funciona da seguinte maneira: a pessoa se cadastra no site do Globo Esporte e monta seu time, com nome, escudo, cor e modelo de camisa. Após definir a imagem da sua equipe, o usuário seleciona um time entre os 20 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e automaticamente está na Liga Nacional e na liga desse clube. Se ele quiser, pode entrar em mais outras 2 ligas privadas clássicas e mais 2 ligas de mata-mata, caso tenha o pacote grátis. Se o jogador decide ser cartoleiro Pro, ele tem a opção de pagar R$ 5,70 por mês ou R$ 39,90 à vista. Desta forma, ele pode participar de mais 5 ligas clássicas e de 5 ligas mata-mata, além de ser integrado à Liga Pro, que dá vale-compras com valor de até R$10 mil. Com o time criado, o jogador do Cartola recebe um dinheiro fictício do jogo, chamado de cartoleta. Esse dinheiro é usado para montar uma escalação utilizando jogadores do Campeonato Brasileiro. Durante a rodada, esses atletas fazem pontos conforme seu desempenho. Alguns dos critérios são gols, assistências, faltas cometidas e cartões recebidos. Thiago Gomes de Freitas é advogado e foi o vencedor da Liga Pro em 2016. Após o feito, ele ganhou um blog no site do Globo Esporte para dar dicas aos cartoleiros. Eu dei muitas entrevistas, né? Para rádios, canais do YouTube, TV, o próprio Globo Esporte apareceu uma reportagem lá. Agora, querendo ou não, eu divulgo minhas redes sociais, meus vídeos, porque eu converso muito com o pessoal nas redes sociais, tiro dúvidas, faço a live no Facebook lá, que é Blog Dicas do Campeão no Facebook. Lá eu faço lives antes das rodadas, converso muito com o pessoal, eu acho bem legal isso, porque eu falo diretamente com eles. Eles passam dicas para mim, a gente conversa, isso é legal. E eu acabo divulgando nas redes sociais também pessoais, que é Instagram e Twitter, que eu acabo divulgando e o pessoal cada vez está seguindo mais. E isso é legal pra caramba, sabe? Tu vê o pessoal que elogia. Tem os haters, né? Como todo lugar tem. Mas o pessoal elogia bastante e dá os parabéns. Isso aí é muito legal. A cada ano que passa, cada vez mais pessoas têm participado do Cartola Futebol Clube. Somente em 2017... o recorde de times escalados em uma única rodada no Cartola foi batido 6 vezes. A última quebra aconteceu no dia 21 de junho. Mais de 5.400.000 pessoas escalaram seus times para a rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro. Thiago Gomes de Freitas, responsável pelo blog Dicas do Campeão, comenta a popularidade do Cartola hoje em dia. Eu acho que a proporção que tomou o jogo assim está cada vez maior, né? Antigamente eram, digamos assim, vamos pôr 1 milhão de pessoas fazendo time. Ano passado foram 7 milhões de pessoas fazendo e agora parece que já está em 5 milhões, já passou dos 5 milhões de pessoas fazendo. Então eu acredito que a própria Globo mesmo está investindo muito nisso, na divulgação do jogo, e o pessoal está abraçando. Cada vez mais eu vejo o pessoal comentando. Agora eu estou envolvido diretamente com isso, né, que eu tenho o blog no Globoesporte.com, o blog Dicas do Campeão, que eu passo dicas todas as rodadas lá de escalação, faço live, converso com o pessoal bastante, e ali eu vejo muita aceitação do povo, e eu vejo que tem muito fanatismo, sabe? O pessoal está se tornando muito fanático pelo jogo. Então isso está sendo muito legal, o pessoal dá um retorno muito positivo ali pra gente que trabalha com isso. O jornalista Rafael Reis fez uma tese de mestrado com o título Entre o Físico e o Digital, uma análise do game Cartola Futebol Clube. Rafael fala da estratégia adotada pela Globo para tornar o Cartola tão popular. Além do fato de o jogo ser um jogo consagrado mundialmente, a Globo ainda deu um turbo que ajuda a entender o sucesso
do Cartola no Brasil, que é o amplo espaço que ela dá dentro dos seus próprios veículos. Você tem quadro no Globo Esporte sobre o Cartola, as transmissões do Campeonato Brasileiro falam do Cartola, as matérias do Globoesporte.com falam do Cartola, então acaba criando uma teia, um círculo vicioso quase. Você está muito exposto ao Cartola, por isso você joga o Cartola. Rafael destaca também a importância que o jornalismo tem para o jogo. O conteúdo jornalístico é essencial para o funcionamento do Cartola. Você só joga bem Cartola se você tiver uma gama de informações, como escalações de time, cartões, lesões, saber quem está jogando bem, saber quem está jogando mal. E isso você vai conseguir consumindo informação, consumindo jornalismo. E jornalismo ofertado, muitas vezes, pela própria Globo. No Brasil, existem muitos perfis sobre futebol nas redes sociais. Para se destacar dos demais, uma das saídas tem sido especificar cada vez mais o conteúdo produzido. Vinícius Prates é publicitário e administrador do perfil Mitos Cartola. Ele conta o porquê do perfil ser exclusivo sobre o Cartola. Eu acho que para Cartola são poucas as páginas que publicam um conteúdo de qualidade e focado só nisso. A maioria pensa só no futebol, em si, no modo geral. Notícia, informação sobre o jogador, transferência, até venda de produtos relacionados ao futebol. Então a gente focou no Cartola, porque é uma coisa que todo mundo gosta, uma coisa que todos que estão no grupo gostam, que é jogar o Cartola. E a gente dar dicas sobre montar times, sobre jogadores para cada rodada, sobre cada quesito em si relacionado ao Cartola, as regras e tal. Vinícius revela que todo o trabalho realizado é voluntário. Ele destaca que os envolvidos no Mitos Cartola fazem o trabalho por amor ao futebol. Temos algumas parcerias com outras páginas, mas não temos patrocínio ou incentivo financeiro. O que a gente faz somos nós, e o amor à zoeira é o que nos move. O amor ao futebol e ao Cartola é o que faz a gente seguir em frente. É reconhecido pelo trabalho que a gente faz. E a gente sabe que é um trabalho bom, porque dá trabalho e a gente busca pela qualidade. Preza muito pela qualidade da informação que a gente passa. Desde o ano passado, o Cartola tem gerado uma polêmica. Cartoleiros têm cobrado jogadores em seus perfis pessoais por não terem pontuado bem. A maioria dos jogadores tem respondido de forma rigorosa a esses comentários e muitas vezes entra em conflito com os cartoleiros. O jornalista Rafael Reis comenta que o Cartola pode ser um falso termômetro da realidade. Eu acho que ele tem um efeito sobre a percepção que os jogadores do Cartola têm sobre os atletas de futebol. Se um jogador pontua muito, um jogador do Corinthians, por exemplo, pontua muito, eu acho que há uma tendência de os usuários do Cartola acharem que esse jogador é bom. Quando, na verdade, às vezes ele não é um bom jogador, tecnicamente falando. Ele apenas pontua muito por, estatisticamente, funcionar em quesitos que o Cartola leia. E isso acaba tendo efeito a longo prazo, porque esses torcedores viram pessoas que influenciam, que acabam ditando também rumos de contratação, e talvez um cara, por ser a longo prazo, um cara que é bom no Cartola, que pontua muito no Cartola, acabe conseguindo ter um destaque melhor na carreira por causa disso. Ricardo Menezes é tecnólogo gráfico. Como a maioria dos jogadores de Cartola, montou uma liga para disputar com os amigos quem sabe mais de futebol. Ele aborda a maneira que o fantasy mudou a dinâmica de análise e o interesse dos torcedores nos jogos do campeonato. Muitas vezes eu tô no estádio, e a pessoa nem comenta muito assim o lance do jogo, e sim, por que aquele jogador não fez o gol, porque daria tantos pontos, o outro que deu passe. Engraçado que a gente acaba meio que torcendo para jogadores de outros times e também te obriga a assistir mais jogos de futebol, para saber como que os outros times estão jogando. Então você acaba interagindo mais com o futebol e não só vendo os jogos do seu time, só acompanhando o seu time. O vencedor da Liga Pro do Cartola em 2016, Thiago Gomes de Freitas,
finaliza dizendo que o Fantasy faz com que as pessoas assistam a mais jogos do Campeonato Brasileiro. Eu acho que todo mundo que joga cartola, o Campeonato Brasileiro se torna muito mais interessante. Isso porque a partir do momento que tu começa a jogar, quando tem um joguinho, numa segunda-feira à noite, por exemplo, às 8 horas, tá tendo alguns jogos, e às vezes tem uns jogos ali muito, muito ruins, assim, em termos de futebol mesmo, de qualidade técnica do jogo. Às vezes é um jogo ali Avaí, Atlético Goianiense, mas tu tem alguns jogadores do Avaí ou do Atlético Goianiense no teu time, e por isso tu acaba assistindo jogos, ou no mínimo acompanhando no celular, para ver o que está acontecendo e se teu jogador está indo bem. Eu acho que isso mudou muito o jeito das pessoas pensarem o futebol também. Porque tu começa a acompanhar mais, tu começa a acompanhar os jogadores, os times, tu tá sabendo quem vai jogar, quem não vai, quem tá jogando bem, quem tá jogando mal. Eu acho que isso foi o que mudou muito na relação das pessoas com o futebol. Eu acabo mudando com o Campeonato Brasileiro, principalmente. Muito bem, depois da locução do Pedro Norberto, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao Vinícius Prates, ele que é administrador da página Mitos Cartola, também ao jornalista Rafael Reis, blogueiro, e o Tiago Gomes de Freitas, e o tecnólogo gráfico Ricardo Menezes, que também contribuiu para o conteúdo desta semana. Conosco agora na mesa, além do Carlão Napolitano, que segue por aqui, temos o Isaac Toledo, o André Magalhães, e a gente começa com o Tomás Garcia. Gostaria que você começasse então falando a respeito do Cartola, nessa polêmica logo no início do Brasileirão. Muitos jogadores de equipes na ponta da tabela estão sendo criticados aí nas redes sociais. Tomás, um abraço. Um abraço, Guilherme. Olá, ao amigo ouvinte, aos amigos da mesa. Eu gostaria de começar falando sobre a exposição que a Globo dá para o jogo, né? Na nossa entrevista, o André fez, inclusive, com o Rafael, né? Ele tocou bastante na tecla do espaço que a Globo dá para o Cartola nos seus programas, no seu site, fazendo programas específicos, que a Globo faz um certo investimento para divulgar o Cartola e ajudar ele a tomar essa proporção que ele tem hoje, esse sucesso que é hoje, né? Mas, por outro lado, o retorno que a Globo tem com o Cartola também é algo espantoso. Pegando os números do ano passado, 2016, o Cartola Pro, que é uma modalidade que a Globo faz, que dá alguns benefícios a mais para esses cartoleiros, né? Teve 135 mil inscritos no Cartola Pro. Cada um desses inscritos, desses jogadores, pagava R$40 para ter direito, né, a esses benefícios. Uma conta rápida aqui, a Globo somente com isso conseguiu arrecadar 5,4 milhões de reais. Então, um retorno espantoso por um jogo, um fantasy game. E além disso, a Globo também, dentro do próprio jogo, tem bastante patrocínio, né? Se eu não me engano, foi no ano de 2013 ou 2014, começou no momento que você montava o seu time, você podia escolher marca de patrocinadores para a camisa do seu time. Até então, isso não era possível. Então, esse patrocínio gera uma exposição dentro do próprio jogo, que é mais dinheiro ainda que a Globo consegue em virtude do jogo. E só para complementar rapidamente, esse ano a Globo aumentou as premiações em relação ao ano passado. O ano passado era premiado por rodada do 1º ao 10º colocado. Esse ano é do 1º ao 30º. O prêmio da temporada geral também era só para o 1º ano passado. Esse ano os 3 primeiros ganham. E a Globo também esse ano, entre os cartoleiros Pro, vai sortear uma viagem para assistir Brasil e Alemanha em Berlim, no dia 27 de março, com passagem aérea, transporte terrestre na Alemanha, hospedagem, alimentação, tudo incluso. A estimativa com todas as premiações e sorteio é que a Globo dê um total de R$533 mil em premiação, o que não é quase nada perto do arrecadação, que o ano passado foi 5,4 milhões, a estimativa é que esse ano cresça mais ainda, né? Então, só complementando esse trabalho forte que a Globo faz de divulgação para crescer o jogo, é também muito em virtude do retorno que ela tem, né? Não é simplesmente, vamos divulgar o jogo, um fantasy game. É que o retorno realmente é espantoso para a emissora. Sem dúvida nenhuma. Queria ouvir também o André Magalhães, parece até uma ideia inovadora da Globo, mas não é bem assim, né? Lá fora já há algum tempo, esse tipo de formato, esse tipo de game, e inclusive em outras modalidades esportivas, isso já acontece há algum tempo, né, André? Um abraço. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos da mesa, olá, ouvintes. Pois é, esse modelo aí de fantasy game, ele é muito popular no todo redor do mundo, né? A gente tem, não só do futebol, mas também tem futebol americano, basquete, hockey. Nos Estados Unidos é muito popular, tem até mesmo de Fórmula 1. E eu queria falar desse modelo de
que a Globo está implementando de falar do Cartola com muito mais intensidade nos seus portais e nas transmissões também, né? Que é um modelo que dá muito certo nos Estados Unidos. A NFL, né, a Liga de Futebol Americano, ela tem vários tipos de fantasy de vários sites diferentes e a cobertura na mídia ela é muito intensa com relação a isso. Se você vai no site principal da Liga Nacional de Futebol Americano, você consegue ter acesso a programas de mesa redonda, transmissões ao vivo que as pessoas discutem sobre fantasy, quais as melhores opções para escalar, quais são os desfalques, quem tem mais chance de pontuar. Tudo isso acontece com muita frequência lá. E também, se você pega uma transmissão ao vivo em canais americanos, em muitos casos eles colocam uma barra na parte inferior da tela, que conforme o jogador vai pontuando, eles colocam a pontuação que ele já está fazendo simultaneamente no jogo virtual. Sim. E a Globo, se você parar pra ver, dos últimos 3 anos pra cá, ela implementou esse modelo aqui e vem dando muito certo. Você vê que se você abre uma página de um time no Globo Esporte, um time da Série A, você vê as notícias dele, mas sempre vai ter uma notícia do Cartola. Isso é inevitável para todas as equipes. Então, tá inserindo muito e tá criando até mesmo uma linguagem diferente para abordar o Cartola em seus meios de comunicação. Você vê que é costumeiro nas manchetes eles usarem o verbo mitar, né? Que vem de uma gíria Sim. que foi tão usada por jogadores de Cartola que a própria Globo pegou esse uso dessa gíria e começou a colocar na linguagem jornalística para falar do game. Então, é um fenômeno que tá alcançando uma popularidade enorme no Brasil e que eu acredito que por muitos anos ainda vai ser algo muito grande aqui. Bom, antes de chamar o Isaac, eu gostaria de ouvir do Carlão e até estender essa pergunta para o restante da mesa. Durante a semana passada, eu acompanhei uma entrevista do volante Douglas, do Vasco da Gama, um jogador que tem até tido uma boa sequência de pontuação dentro do Cartola e não me lembro ao certo a pergunta que foi feita, mas ele disse, claro que quando eu tenho uma oportunidade em campo, entre tocar para o meu parceiro e arriscar para o gol, eu prefiro arriscar para o gol, porque mesmo que o goleiro pegue, eu garanto mais uns 2 pontinhos no Cartola. Então, até que ponto será que isso influencia no rendimento do atleta durante o jogo? Eu vou tocar para o companheiro que está melhor colocado, ou eu vou chutar e vou garantir mais uns pontinhos, já que eu me escalei? Será que durante o jogo, a gente sabe da tensão da partida em determinados momentos, o cara chega a pensar nisso mesmo, como disse o Douglas, Carlão? Não, acho que ele fez um jabá pro Cartola, né? Um jabá gratuito, eu duvido, né? Se ele tem um companheiro próximo ao gol e o time dele vai vencer o jogo, é lógico que ele vai passar a bola. Né? Não é possível, ele vai né? fazer isso aí, também duvido. É o que a torcida espera, né? Pois é, senão... Mas eu queria falar eu queria perguntar, lá nos Estados Unidos, também é uma ignorância minha, eu desconheço sobre isso, quem controla o Fantasy Game? São as ligas ou é uma emissora de TV como é aqui? Não, lá, ao contrário daqui, que é só uma, lá tem várias opções. Você tem, por exemplo, da NFL, que é o próprio site da Liga, que lá o site da Liga ele também é um portal de notícias, mais ou menos o que o Sport TV e a NBA fazem aqui. Mas os principais meios de jornalismo têm suas ligas lá. A ESPN tem, o Yahoo tem, canais como a CBS. Então, são várias opções de fantasy, são várias opções organizadas. E ao contrário daqui, que só tem uma. E é até interessante pensar, né? Porque o Cartola existe há 10 anos, ele é o único fantasy desse tipo do Campeonato Brasileiro. E o Carlão citou a respeito da Globo, né, que domina esse formato até então, o desconforto que causa às vezes, até na Band esses dias, o rapaz do Atlético Paranaense, durante uma entrevista, falando, pelo menos garantir mais alguns pontinhos no Cartola. Durante a entrevista também, logo cortaram ele, já aconteceu em outras oportunidades, eu me lembro com o Everaldo, do Atlético Goianiense também, e a Bandeirantes sempre naquele desconforto, né, naquela saia justa, acaba cortando. Fala também pra gente, Isaac Toledo, né, conosco, suas impressões a respeito deste formato aí do Cartola FC. Um abraço. Abraço, Guilherme, abraço a todos da mesa e aos nossos ouvintes. Eu vou destacar uma fala em comum do Thiago e do Ricardo, que eles falam que o Cartola, eles acreditam que o Cartola estimula os jogadores do Fantasy a assistir os outros jogos do Campeonato Brasileiro, acompanhar os outros times. Isso é algo que eu achei muito interessante, porque nós que estamos inseridos no mundo esportivo de maneira geral, a gente gosta de acompanhar. Tem lá a Lampions League, né, a famosa Copa do Nordeste, tem um Vitória e Bahia, quando tem na final, você vai acompanhar.
tem um Paysandu e Remo, para quem gosta de esporte pela tradição, você vai acompanhar. E no Campeonato Brasileiro tem vários jogos excelentes. Teve o Cruzeiro e Grêmio recentemente, 3-3. Mas realmente, como foi discutido na matéria da semana passada, muitas vezes o torcedor é torcedor mesmo, ele acompanha o time dele, ele quer saber do time dele. O que está acontecendo nesse do campeonato, desde que não prejudique a sua equipe, talvez ele nem ligue. Então, seria muito interessante a Globo, que nem o Tomás trouxe aqui os números, se ela fizesse uma pesquisa com os cartoleiros para saber se eles realmente acompanham, seja pelo Premiere, internet, rádio, ou pelo computador mesmo, que tem o minuto a minuto, né, que eles fazem. Se realmente tem esse acompanhamento, se os cartoleiros realmente não, eu acompanho o jogo, quero saber o que está acontecendo, ligo o rádio para ouvir se tal cara vai jogar mesmo, se aconteceu alguma coisa. Acho que é um aspecto bem interessante que poderia ser pesquisado e ser estudado também, porque acredito que isso beneficia o campeonato. Mais pessoas assistindo o campeonato, o público de maneira geral assistindo, o futebol é um espetáculo. Então, se eles constatarem que está um nível ruim, talvez isso gere uma pressão por melhora para manter os principais jogadores. A gente está vendo aí o São Paulo fazendo um desmanche agora no elenco também, que nem outras equipes já fizeram no passado. Ô Isaac, vai precisar saber se o cara assiste todos os jogos porque gosta de futebol ou se gosta do game. Também, esse é outro aspecto. Daí pra ele tanto faz se o campeonato tá ruim ou tá bom, se o espetáculo bem, né? Tá bom ou tá ruim, se ele tá pontuando bem, vai ganhar um prêmio. Né? Essa é uma ótima questão também. Ele vende a passagem para assistir Brasil e Alemanha ano que vem, porque não interessa, futebol, não gosta, né? Só vai ali apegado às estatísticas. Responder isso, professor, colocando que nem na perspectiva que eu falei, de que todo mundo gosta de futebol, que nós gostamos de futebol de maneira geral. E com relação aos fantasies que o André tinha comentado, o Facebook tem 2 jogos que eu joguei, pelo menos, parecidos, que é um da Premier League, campeonato inglês, considerado por muitos o melhor campeonato do mundo, eu sou um dos que concorda com isso, e um que é o Top 11, em que o José Mourinho, o Special One, hoje técnico do Manchester United, é o garoto propaganda. Sim. E que uma característica engraçada nesse jogo era que tinha leilão pro jogador, assim, literalmente, você precisava contratar alguém, você colocava lá a posição, daí aparecia, o jogador está disponível por mais 2 horas, e daí você dava o valor, e quando faltava tipo uns 30 segundos, começava a gente do mundo inteiro a dar proposta pelo cara, então literalmente... Já joguei também, era bem bacana. Era um leilão, assim, e a gente acha que não acontece no futebol, mas que a gente não sabe, né? Talvez informação que, na vida real que talvez a gente não saiba, mas que pode ser real. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM. Pois não, professor Carlão Napolitano? Não, eu queria saber se vocês jogam. Seria a minha próxima pergunta. Eu jogo, e aliás estou muito bem, liderando a liga... Não, liderando não, né? Não vou exagerar também, mas entre os primeiros colocados da Liga do Baiano. Eu não sei se vou me manter por muito tempo no topo ali, próximo ao primeiro colocado, mas no momento sim, e já há alguns anos. Esse ano escalei em todas as rodadas. Anos atrás, nem tanto, mas já tinha Como chama o seu time? Contato. Esporte Clube GD. GD, claro, de Guilherme Dias. Mas acredito que aqui na mesa todos, pelo menos já tiveram contato, se não estão tendo esse ano. Você, inclusive, Carlão? Eu fiz um time ano passado. Ah, é? Faliu. Faliu. Legal. O bom é que te dá a chance de começar de novo. Esse ano não teve interesse. Eu consegui acompanhar ali nas 6 primeiras rodadas. Depois disso, eu cansei. O Isaac também participando, né, Isaac? Ano passado foi o ano em que eu mais fui assíduo, né? Que praticamente o campeonato inteiro eu escalei meu time durante todas as rodadas. Ou pelo menos tentei, né? Sempre que possível eu tentava escalar. Eu acho que a primeira vez que eu montei um time que eu criei foi em 2011. E por influência dos meus amigos, vamos criar aí, porque antes não tinha o Pro, então podia entrar em quantas ligas quisesse. Então era a liga da escola, da família, dos amigos, do clube, e por aí vai. E eu gosto, eu acho bastante interessante, sim. Tomás, André... Bom, esse ano especificamente eu não estou jogando, mas eu comecei a jogar em 2007 e até o ano passado eu joguei. Inclusive o ano passado foi uma experiência bem legal, que eu aderi ao Cartola Pro e para ter a chance de participar de mais ligas, né? Que antigamente era ilimitado, daí com o surgimento do Pro eram só 2 ligas.
Daí o ano passado eu acabei entrando no Pro para ter essa oportunidade e eu acabei entrando em diversas ligas que rolavam apostas. Daí foi interessante que eu ganhei alguns meses, então eu consegui pagar esse Cartola Pro, consegui ganhar um dinheirinho a mais, mas demandava muito tempo, muita preparação, que o próprio site do Cartola oferece algumas estatísticas, como as que dão ponto, né? Assistência, chutes a gols. Mas o ano passado, como estava valendo dinheiro, eu ia um pouco mais além. Eu usava bastante o site do Footstats, que é muito completo em estatísticas, né? E uma estatística, por exemplo, que o site da Globo não dá porque não conta ponto, que eu usava bastante pelo Footstats, era passes para finalização. Porque uma assistência que dá bastante ponto nada mais é que um passe para finalização que termina em gol. Então eu pegava os jogadores que, mesmo que pelo Cartola não tivessem muitas assistências, davam bastante passe para finalização, que a chance de assistência era maior, né? Com certeza. Então, o ano passado foi uma experiência legal, acabei me dedicando bastante, mas como algumas rodadas eu acabava esquecendo de escalar o time, daí ficava com raiva, puta, tava valendo dinheiro, não escalei, daí esse ano eu resolvi ficar um pouco mais tranquilo, acompanhando de longe. André? Olha, acho que tem uma grande diferença entre se inscrever no Cartola e jogar, né? Eu tô inscrito, mas eu não mexo, acho que faz... Mas em outros anos já chegou a escalar? Eu sempre tive nesse ponto, eu jogava ali umas 3 rodadas, só que aí começava a rodada de quarta, rodada de domingo André, você me lembra muito o diretor do programa, o Fábio Fleury, que tem time, mas ele esquece, é de turno em turno que ele escala. E quando escala é quase todo o time do Corinthians. Deve ser o Gabriel Jesus ainda. O Pepa utiliza? Porque... Nunca utilizou o Pepa, nem nas outras temporadas. Mas, entre aqui na mesa, nesse momento, 5. Nosso diretor Fábio Fleury, 6. Pepa, 7. 7 pessoas, 6 ou participam ou já participaram. Então, ou seja, quem gosta, quem acompanha o futebol mesmo, o Pepa eu sei que também gosta, é santista, ainda não está no universo do Cartola, mas a maioria está aos poucos aderindo. Outra pergunta, o ouvinte que já participou e se identifica com o assunto, né? Como é difícil você escalar, de repente, um jogador, um atleta de um clube que você, de repente, é rival no estado, né? Por exemplo, o Carlão é palmeirense. Dificilmente ele vai colocar um jogador do Corinthians ou do São Paulo. Ou não existe isso, Carlão, na sua opinião, por exemplo? Eu cheguei a escalar jogador de todos os times, não tinha... O Fleury, por exemplo, eu sei que só mantém a base do Corinthians ou coloca algum jogador de outro estado, porque ele não gosta muito de misturar. Entre vocês acontece isso? Quando eu era mais assíduo, né, eu relutava bastante, mas às vezes acabava cedendo, porque o meu time no São Paulo há um tempo já não vem muito bem, alegrias, né? Não vem muito bem, então era meio que uma aposta certa escalar contra o São Paulo. Então o Tomás sabe diferenciar. Eu tentava evitar ao máximo. Eu já não cedi ainda que nem o Tomás. Alguma equipe que vai enfrentar o São Paulo eu não escalo. Eu não escalo porque eu ainda tenho a esperança de que o meu time consiga uma sequência boa de jogos. Mantenho a linha do Isaac, né? Às vezes até escalo algum jogador de clube rival, né? Mesmo do Flamengo, do Botafogo, mas quando enfrentam o Vasco eu procuro poupar, né? A defesa do Vasco, poupar ali. E o André tem essa... Olha, como eu nunca levei tão a sério, eu só tinha uma restrição para o meu time, que era não escalar jogador de Palmeiras ou Corinthians e evitar escalar alguém que jogasse contra o São Paulo. Mas também... como nos últimos anos Palmeiras e Corinthians foram campeões, eu acho que se eu tivesse escalado alguns jogadores dessas equipes, eu teria pontuado um pouco mais, né? Você está na Unesp FM em 105,7. Até pra gente encerrar o assunto, eu tenho a impressão, e vocês podem confirmar ou não isso, nos últimos anos, aliás, desde a infância, desde a juventude, eu sempre notava que o pessoal gostava de fazer o chamado bolão, né? Pra fazer uma apostinha, já que a gente falou agora há pouco de dinheiro, né? Então, o pessoal ali no bar da esquina, o pessoal no colégio, o pessoal sempre pegava os resultados da rodada e procurava fazer um bolão, que às vezes era costumeiro também durante a Copa do Mundo, mas se via também durante o Campeonato Brasileiro. Agora não, agora o pessoal faz esse bolão, arrecada o mesmo dinheirinho, mas através dos dados do Cartola. Mudou esse comportamento também, né? Eu acho que a gente está passando de uma transição de resultados. Você apostar no resultado e começa a apostar quem, vamos pôr entre aspas assim, é o melhor técnico para escalar o time, pontuar e no final das contas ganhar. É um caso engraçado que quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz um bolão na minha sala na final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians. Daí aconteceu o primeiro jogo, se não me engano foi 3-1, o Ronaldo mostrou toda a categoria que ele tinha mesmo, muito acima do peso. E daí veio o jogo de volta, daí era 40 pessoas na sala,
Daí eu cobrei R$1 por pessoa, assim, R$40, né? Também não ia abusar. E foi engraçado que chegou na segunda-feira todo mundo, e aí, quem ganhou? Daí eu peguei lá na sala e quem ganhou tinha sido uma colega que detestava futebol, meu. E ela colocou lá 1-1, e foi o único. E a galera começou assim, ô Isaac, finge que não teve nada, separa entre a gente aqui. Só, eu falei, não, cara, ela apostou, ela ganhou, então vamos lá. Então, acho que a gente tá passando disso mesmo. O Ricardo, na conversa que eu tive com ele, ele falou disso, que criou a liga pra ter a disputa com os amigos, mas sem apostar não tem graça, ele falou. Ano passado, na liga que eu tava com os meus amigos, a gente não apostou e eu considerava que tinha a zoação, tinha uma graça, mas tem gente que acha que tem que apostar. Guilherme, meu avô era dono de bar lá em MSGT. E ele fez um bolão na Copa de 50. E como dono do bar, ele montou o bolão. Ele foi o único vencedor. Postou no... Quase que ele precisou fechar o bar, cara. Tá certo. Qual o nome do avô? Ângelo Toniato. Tá certo, seu Ângelo, então, apostou no Uruguai. Foi 2-1. 2-1, certeiro, cravou. Mas a gente viu realmente essa mudança de comportamento. Pois não, Tomás? Só para complementar, o que você mesmo falou que o mais comum eram os bolões, principalmente em época de Copa, né? Recentemente, com essa onda do Fantasy, a própria FIFA, agora na última Copa do Mundo, no site da FIFA tinha o Fantasy próprio da FIFA, né? Então, até a FIFA aderindo isso em época de Copa do Mundo. Tinha os parceiros, claro, McDonald's, Coca-Cola, mas o próprio site da FIFA, um fantasy organizado pela FIFA, né? Então representa isso que o Isaac comentou também nessa transição. Esse novo... e talvez na última Copa, né, que foi 2014 aqui no Brasil, não tinha ainda tanta força o Cartola, né? Quem sabe agora, pelo menos para nós brasileiros, na Copa do Mundo do ano que vem na Rússia, se tiver algo parecido novamente, acredito que o site da entidade, né, da FIFA, deva aderir, deva até melhorar o sistema. Pode ser uma boa fazer um Cartola com os craques mundiais aí, com o pessoal da Copa do Mundo. Fica mais fácil montar o time, né? Com esse nível de jogador. E também oferece uns prêmios interessantes. Tem que ver quanto custa cada um, né? Às vezes não fica tão mais fácil assim, né? Então quem gosta, eu acho que é legal pela diversão também. Tá certo. Poder escalar Cristiano Ronaldo e Messi no mesmo time. O Fleury time. lembrou uma questão aqui, que não tem muito a ver com aposta, mas tem também relacionado com acompanhamento, né? Que antigamente tinha álbum de figurinha, que hoje também perdeu um pouco essa forma de coleção. E as pessoas colecionavam, trocavam e as figurinhas tinham valor, né? Então, sei lá, uma figurinha do Pelé tinha mais valor do que uma figurinha do Zico, sei lá. Então você fazia ali uma espécie também de comércio, né? Não era aposta, geralmente mas um comércio. O escudo né? que brilhava assim, valia 2 ou 3, dependendo do local. Sim. Realmente. Bom, cada época, né? Cada momento e realmente a gente não pode negar que esse é o momento do Cartola. Os números apontam para isso, para esse crescimento, e a tendência é que cada vez mais os amantes do futebol participem deste game que, claro, sabendo usar com moderação, não indo na página pessoal, aí nas redes sociais para criticar um cara porque ele, faz gol, faz isso, faz aquilo. Acho que também não é por aí, né? O futebol é apaixonante por causa disso, né? Como criticaram o Guilherme Arana, o Jadson, os caras se matando em campo, tentando, correndo, cruzando, e vai lá um camarada xingar, ofender, porque você não fez ponto, cara. E aí, como é que fica? Acho que também não é por aí, né? Não dá pra levar também na base da ignorância, mas jogando com moderação é algo que pode ser positivo, até uma distração a mais dentro do próprio futebol, que já é uma forma de lazer. Você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é observatoriodoesporteunesp.blogspot.com.br. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Pedro Norberto, com comentários de Zeca Marques e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa, Camila Gabriele, também Sérgio Pantolfi, Luana Antunes, Marina Borges, Aline Campanhã e Ana Cristina Marcília. Direção: Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, o Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço,
Obrigado pelo carinho de sempre e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.